Você é aquela pessoa que foge do conflito? Mergulha no conflito para conciliar os interesses? Ou qualquer conflito, você quer sempre sair vitorioso? Se você quer saber um pouco mais sobre como lidar com conflitos com habilidade e maturidade, esse vídeo é para você. Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje eu quero conversar com você sobre um tema que faz muita gente ter frio na barriga. Sabe aquele frio na barriga que dá um suadouro, que faz a boca salivar de forma diferente, ressecar? Se você colocar uma lupa e observar de perto, vai ver que a pupila do olho dilata. Por quê? Porque o ser humano tem medo do conflito. Boa parte da população mundial tem fobia a conflito. Sabia disso? E é por isso que muita gente prefere abrir mão de um conflito do que aprender, do que lidar com ele. Mas antes de falar um pouco mais sobre isso, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque semanalmente eu compartilho dicas interessantes, relevantes e que podem ajudá-lo a se tornar um profissional melhor, um líder melhor e, quem sabe, conseguir impactar ainda mais pessoas com as suas habilidades, gerar negócios e muito mais. E por que eu tô falando sobre conflitos hoje? Porque quanto mais você se desenvolver na sua carreira, quanto mais você evoluir na sua família, quanto mais você evoluir na vida, mais você vai precisar lidar com conflitos. Como assim, Carlos? Imagina que se você resolve casar, namorar, ter um companheiro ou uma companheira, você vai precisar lidar com diferenças. Diferenças de posições, diferença de visões, diferenças de expectativas. Provavelmente, você vai ter que lidar com conflitos. Um quer almoçar uma comida, outro quer almoçar outra. Um tá querendo uma coisa, outro tá querendo outra. Isso é um conflito. E às vezes são conflitos básicos de se resolver. Se você se torna um líder, você vai precisar conciliar os interesses dos vários interlocutores, da equipe, dos pares, de um determinado fornecedor, de um determinado superior, e você vai ter que lidar com os vários conflitos de interesse, que tem a ver com disponibilidade de tempo, de agenda, tem a ver com uma série de aspectos. Se você é um profissional de vendas, um profissional que atua comprando, você vai ter que lidar com conflitos. Conflitos que estão relacionados a impasses, que muitas vezes é caracterizado pela diferença da posição clássica de preço. Um quer pagar mais barato e o outro quer cobrar o maior preço possível. E aí, o que quer pagar mais barato, além disso, quer receber o produto no prazo mais rápido e quer pagar no maior prazo possível, ou seja, manter o capital com ele, enquanto o outro prefere receber à vista, gerar valor da melhor forma e conseguir entregar no prazo que é interessante para ele. Ou seja, você tem uma diferença de posições. E por que resolução de conflitos é importante? Porque se você desenvolve essa habilidade, ao invés de você reagir ao conflito, você desenvolve uma capacidade de analisar o conflito. Deixa eu fazer uma analogia. Imagina que à sua frente tem um tabuleiro de xadrez. Você pode, num conflito, ser a peça do tabuleiro de xadrez e simplesmente ser quase um soldado ali, ou você pode, ser uma torre que faz um determinado movimento, ou você pode, em um determinado momento, olhar de cima uma determinada situação, que nós chamamos de sair de um movimento de associado ao conflito, estar dissociado e fazer uma análise mais ampla. Quando você faz isso, você desenvolve uma capacidade de planejamento de análise e você se torna menos reativo e você se torna mais propositivo. Quando você desenvolve essa habilidade, você consegue fazer o quê? Tornar a sua capacidade de lidar com conflitos menos emocional e mais racional. Por que eu tô falando isso? Porque todas as nossas decisões, elas são emocionais e racionais. A gente toma a decisão, primeiro, com base no estímulo que vem, que é um estímulo externo ou interno, através de um pensamento, através de algum interesse que você tem. Isso passa por um filtro, que é o filtro racional. Inclusive, essa maior parte do nosso cérebro aqui é o neocórtex, que é responsável pela racionalização, pela capacidade de visualização. Então, para você lidar com conflitos, você primeiro precisa entender que quanto mais você se destacar na posição que você vai ter, seja na sua família, na sociedade, você vai precisar lidar com conflito. E se isso é uma verdade, e se você encara que isso é uma premissa, você vai falar, puxa, então eu vou ter que me preparar para lidar com esses conflitos e aprender com eles. E para isso, você pode desenvolver habilidades de comportamento. Quando existe um conflito, você pode usar de alguns estilos para lidar com esses conflitos. Um deles é o estilo competitivo, que normalmente é quando tem alguém mais focado no seu interesse e menos no do outro. Você pode ser concessivo. Puxa, eu vou conceder, eu foco mais no interesse do outro e menos o meu. Ou você pode ser evasivo. Puxa, não dá para entrar no impasse, deixa eu ganhar tempo. Ou você pode, de repente, falar, peraí, ao invés de eu ceder ou você daqui, vamos pensar o que a gente pode adicionar de valor junto? É o estilo colaborativo. Ou você pode ser conciliador.
Percebe que isso são estilos que você pode usar para lidar com determinado conflito? Só que você precisa saber, puxa, se eu ceder, qual o impacto que isso vai ter? Porque pode ser que se você cede uma vez, todas as próximas vezes você vai ter que ceder. Porque você muitas vezes não negocia só uma vez. Dependendo da negociação, você vai precisar negociar várias vezes. Então entender se eu estou negociando com alguém só uma vez e nunca mais, ou qual é o meu interesse com esse interlocutor que eu estou negociando no médio e no longo prazo. Quando você faz essa análise, o que você pensa? Você começa a entender e fazer análise de contexto. E aí você começa a pensar, eu vou ser mais competitivo ou eu vou propor uma relação mais ganha-ganha? Com quem que eu estou negociando? E aí você começa a entender que para você negociar com qualidade, você precisa focar o processo e não só o fim. Como assim, Carlos? Para lidar com conflito, você precisa ter inteligência emocional, você precisa lidar com medo. Sabe aquele frio na barriga? Eu, por exemplo, estou passando por várias situações de conflito. Conflito com equipe, conflito com cliente, conflito com fornecedor, conflitos na vida pessoal. E alguns conflitos passam de forma imperceptível. Tem até conflitos internos. Sabe aquele conflito interno do, puxa, coloca o meu despertador, aquele famoso soneca, levanta ou durmo mais um pouco. É um conflito. E você precisa saber, né, entender as suas partes para você saber, né, qual delas que vão tomar conta ou buscar acordos, inclusive internos, entre os seus pensamentos. Aquele lado seu que quer descansar e aquele lado seu que quer produzir ou que precisa produzir. E aí, como é que você equilibra tudo isso? Por isso que é interessante, quando você vai negociar, se concentrar nos interesses, não só nas posições. Às vezes a gente fica preso no preço, na agenda, no prazo, e esquece de se concentrar nos interesses. Quais são os interesses? Os interesses têm a ver com aquilo que a gente busca, que está por trás daquilo que a gente muitas vezes demonstra num determinado conflito, num impasse. E quando você é habilidoso, você para de simplesmente estar associado ao processo e olha de cima de vez em quando, você começa a fazer leitura de cenário e você toma ações mais conscientes. Então desenvolver a habilidade de lidar com conflitos vai te ajudar a ser um líder melhor, a ser um profissional de vendas melhor, a comprar melhor, a ser um marido melhor, um companheiro melhor, uma companheira melhor, um filho melhor. Por quê? Porque você vai perceber que às vezes você não precisa ganhar a batalha. Às vezes você pode ceder, porque às vezes o importante é ganhar a guerra. Embora nem tudo tem que ser guerra, né? É só uma analogia. Mas a questão é, você quer ter razão ou você quer ser feliz? Porque às vezes você não precisa ganhar o conflito, você precisa atingir o seu objetivo. Por isso ter clareza de objetivos é importante para você saber como lidar com cada uma das situações de conflito. Espero que você tenha gostado dos insights desse vídeo. E se você gostou, pode voltar no nosso canal, assistir alguns outros vídeos que a gente fala de negociação, tem outras dicas importantes sobre liderança que pode te ajudar a ganhar mais repertório para lidar com situações de conflito. Grande abraço e até a próxima semana.